Esse vídeo é dedicado para pessoas que têm estômago forte, para pessoas não sensíveis. Se você não gosta muito desse caso muito pesado, um caso que é totalmente perturbador, eu aconselho que vocês fechem logo esse vídeo, porque esse vídeo não é aconselhado para pessoas para pessoas sensíveis e pessoas que têm estômago fraco. Eu aconselho que vocês fechem logo esse vídeo. E o caso que eu vou comentar agora é um dos casos que é muito perturbador, muito chocante, que acabou virando uma repercussão lá no Japão. E o caso que eu escolhi falar é o caso de Junko Furuta. Então, roda a vinheta. Junko Furuta era uma estudante, era uma excelente estudante do colégio de uma escola Hashio Minami, que aliás eu não sei pronunciar em japonês, que fica na cidade de Misato, no Japão. Ela era uma menina, uma jovem estudante que não compartilhava gosto com seus colegas, na verdade. Ela não se metia em drogas, não se metia em sexo, nem com álcool, nem o que ela gerou mesmo foi inveja e ressentimento aos seus colegas. Ela ficava se exibindo, na verdade, gostava de ser uma pessoa que chamar atenção. Ela gostava muito de chamar atenção. Junko sabia que sua escola que um dos seus colegas, Hiroshi Miyano, de 18 anos, era louco por ela, e ele era bem conhecido mas não por fazer coisas boas. Ele era um valentão da escola, mesmo, e gostava de fazer bullying, na verdade, muitas coisas assim. Mesmo tão jovem, ele já estava envolvido com a nova geração de Yakuza, mais temida na máfia japonesa. Com sentimentos dos jovens não era correspondido, mas ele decidiu se vingar, claro. No dia 25 de novembro de 1988, Junko, que depois de ter deixado a escola, estava indo diretamente para casa. Junko estava indo diretamente para casa e logo ela foi barrada por um desses jovens. E aí o Hiroshi, ele resolve fingir que vai ajudar a Junko e diz que vai levar ela para uma casa, é claro. E quando ela foi diretamente para casa do Hiroshi, ela e os amigos resolveram ameaçar o Juki. Aliás, o Hiroshi, os amigos do Hiroshi, resolveram ameaçar a Junko e falar para ela não fazer nada, que senão irão matá-la e obrigam ela a fazer tudo o que eles mandam se ela quiser viver. E aí começa a tortura. O grupo levou a moça para a casa dos pais de Minato. E assim começaram os 44 dias de tortura. Quando chegando em casa de Minato, os 4 estudantes deixaram claro para Junko que a partir daquele momento ela ia fazer tudo à vontade dele, fazer tudo que eles mandavam, na verdade. Primeiro, espancaram a Junko com vingança, por não ter aceitado um compromisso com ele, miado. Depois, que aliás, primeiro eles deram uma surra na Junko, na verdade, deram uma surra nela, bateram nela. Depois disso, estupraram
a jovem, claro. Enquanto esses jovens sabiam o que estavam fazendo e os problemas que poderiam chegar é ter por causa disso para evitar uma suspeita da polícia. Eles pediram para Junko ligar para os pais deles. Aliás, eles obrigar a Junko a fazer uma ligação aos seus pais para que falando que estão na casa de um amigo, mas que eles não se preocupassem, pois ela estava bem, que ela estava muito bem, que estava na casa de um amigo. Só não é só isso. Também os pais de um dos caras da gangue, eles sabiam que Junko estava nas mãos desses sequestradores, desses moleques. E eles não fizeram nada, porque achavam que os garotos eram... Que a Junko e o seu filho eram namorados, na verdade. Era apenas amiga. Mas, na verdade, eles não queriam fazer nada. Não queriam se envolver nada contra um dos amigos do seu filho. Que, apesar de tudo isso, eles foram até ameaçados pelo um dos caras da gangue de Yakuza, porque senão, se eles começarem a interferir, resolveu ameaçar, fazer mal à família do Miharu, que aliás, eles iam fazer umas maldades para a família do Miharu se eles resolverem denunciar esses jovens por causa da tortura de Junko, e eles decidiram ficar quieto, não sabemos muita informação. Eles obrigar a Junko a fazer uma ligação aos seus pais para que falando que estão na casa de um amigo, mas que eles não se preocupassem, pois ela estava bem, que ela estava muito bem, que estava na casa de um amigo. E aí logo Junko ela liga para os pais, fala que está bem. E talvez você esteja se perguntando como os pais de Mihato permitiram isso, é claro. E é verdade, inicialmente eles não tinham conhecimento sobre o que estava acontecendo naquela casa e eles estavam precisando, eles pensavam que o Junko era namorado do teu filho. Porém, mesmo depois de perceber que era um sequestro, eles ficaram em silêncio, é claro, pois eles foram ameaçados por Hiroshi, um membro da máfia de Yakuza, e que se falassem algo, seus familiares estariam mortos, é claro. E Junko foi mantida no cativeiro durante 44 dias, em uma lista de atrocidade cometida contra ela. Primeiro, E, aliás, Junko era torturada, ela era estuprada, mais de 100 homens de Yakuza. E esses homens estupraram a Junko e também fez muitas coisas maldades com ela, uma maldade desumana que é muito difícil de imaginar. Depois eles colocaram alfinete no peito dela, arrancaram a metade do peito com um alicate, usaram ela, penduraram ela, aliás, eles penduraram ela no teto e deram um soco nela como um saco de areia, deram um soco na cara dela na parede e um monte de coisa, e atearam fogo na perna dela quando ela tentava denunciar esses jovens à polícia, é claro. E muita coisa de sofrimento que fizeram com a Junko. Foi muitas maldades que é difícil gravar tudo isso, que foi tanta coisa que aconteceu com a Junko. Eles urinaram na Junko, fotografaram a tortura o tempo todo, antes de estrupar, forçaram a se masturbar na frente deles. E os seus convidados, quando a Junko se masturbava na frente deles,
Os ficaram bebendo cerveja, se aproveitando do sofrimento de Junko. E eles introduziram um monte de objetos, incluindo garrafa, barra de ferro, na vagina da Junko, e privaram na comida e água. Quando o Junko implorou por água e comida, eles a obrigaram a comer baratas vivas, na verdade, e também obrigaram ela a beber a própria urina. E colocaram ela no congelador por várias horas e queimaram as suas pálpebras com cera quente. Enfiaram dezenas de agulhas de costura nos seios e queimaram a vagina e clitóris com isqueiro, é claro. E inseriram lâmpadas quentes na vagina e que quebrou o dentro, causando ferimentos graves, e seus tímpanos foram danificados e houve redução no tamanho do seu cérebro. O corpo da Junko estava muito machucado, aliás, muito machucado, que não podia mais se mover, e o modo da primeira... que apesar de tudo, a Junko ela passou Natal e Ano Novo sozinha, e já não podia mais se mover, de modo que no dia 1º de janeiro de 1989 ela implorou pela sua morte, mas foi ignorado pelos jovens. No entanto, 4 dias depois, eles a convidaram a Junko para jogar um joguinho chamado Mahjong, que é um... E o fato da Junko ter ganhado a disputa acabou enfurecendo os jovens e bateram ela com barra de ferros só porque ela tinha ganhado no jogo. E queimaram um dos seus olhos com vela acesa, finalmente atearam o fogo em seu corpo. 2 horas depois, o seu corpo estava aceso enquanto gritava, e os 4 sequestradores deram risada com o sofrimento da Junko, deram risada com o sofrimento dela, e aí continuaram jogando o Mahjong. Quando o Junko estava tentando ir diretamente falar com a polícia, quando os jovens estavam dormindo, o Junko estava tentando ligar para a polícia, mas foi impedido por um dos jovens e bateram nela novamente, bateram e tacaram fogo na perna dela como castigo. Junko Furuta, ela morreu naquele mesmo dia após entrar em choque. E nada pode ser comparado aos 44 dias em que ela foi mantida presa, é claro, foi humilhado com sua vida e não valesse mais nada, mas o caso não termina por aí. No dia 5 de janeiro de 1989, como se tivesse tudo planejado, 4 jovens puseram o corpo de Junko em um tambor de metal e encheram o corpo de cimento e deixaram em Koto, em Tóquio. E a data exata como encontrou o corpo não se sabe exatamente, mas acredita que foi poucos dias após da Junko, é claro, e partiu de uma informação dada pelos pais de Minato, é claro. A autópsia determinou que os danos que foram causados por ela, sua mãe desmaiou ao ouvir os detalhes do crime e precisou ser submetida a um tratamento psiquiátrico, e um informante desconhecido que pertencia à Yakuza notificou a polícia quem eram os atores da barbaridade. A identidade dos 4 assassinos que permaneceu um mistério até Junko Busan, o redator de um jornal, a divulgar o nome deles, argumentaram que depois que fizeram a Junko, ninguém deve ter compaixão por eles. Hiroshi Miyano mudou o seu sobrenome para Miroshi Hogoyama e Joe Ogura mudou seu nome para Joe
Kamisako, Watanabe Atsushi Ogura e Mihato Nobuharu. A condenação dos assassinos e a condenação desses assassinos foram ultrajantes, foram considerados culpados por sequestro pela morte de Junko, mas não por estupro, porque o sêmen encontrado no órgão genitais e reto pertencia a mais de centenas de homens, é claro. E os 3 assassinos foram condenados a 8 anos de prisão, e enquanto Hiroshi Hiato foi condenado a 17 anos e em seguida a 20. Infelizmente, todos eles já estão livres, todos eles já são soltos, porque um absurdo mesmo, gente. Como que eles seriam condenados a pouco tempo de cadeia, mas na verdade isso porque eles são da máfia de Yakuza e a polícia ficou com medo dessa máfia que eles estavam tendo. E apesar de tudo, Junko Furuta acabou se inspirando em algumas obras que é totalmente baseado na sua vida, no filme. E as obras baseadas de Junko Furuta foram feitas em livros japoneses sobre esse caso, um mangá escrito por Fuji Uesugi e ilustrado por Yamajude, lançado em 2004. Há um mangá em forma crônica do acontecimento do crime, chamado 17 anos de Keiji Fuji. O filme e também o filme chamado Concrete Acres High School, que aliás que é o caso da Junko Furuta, que ela teve o corpo totalmente concretado, na verdade. Bom, pessoal, esse foi o caso que eu comentei, o caso de Junko Furuta. Se você gostou do caso, clique em gostei, comente qual caso que vocês gostariam que eu comentasse. Então, até!